Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos ao canal Levanta-se Deus, o canal que tem como objetivo principal anunciar a palavra de Deus através da meditação e da partilha do Evangelho e de anunciar. Então, se é a primeira vez que você entra nesse canal, então se inscreva se você ainda não for inscrito. Ligue as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? Todos os sábados eu posto a oração do Santo Terço e todos os domingos é a meditação do Evangelho, que a igreja comunga no mundo inteiro. Olha que interessante, que maravilhoso, que extraordinário. Esta é a unidade da Santa Igreja Católica. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por um campo de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Aqui nós temos uma passagem muito interessante que vai nos falar sobre as tradições judaicas, né, que eles tinham um zelo muito grande pelo sábado, né? O judaísmo ele tem esse costume de preservar o sábado como o dia do Senhor, o sabate. Eles começam a implicar em cima de Jesus, porque eles entendem que a ação dos discípulos era um trabalho. Eles entenderam que os discípulos estavam praticando uma colheita. E esse tipo de atividade é proibida no sábado. Por isso que eles vão advertir Jesus. O que eles não
entenderam é que Jesus não fez absolutamente nada de errado, porque a ação daqueles discípulos não era colheita, mas sim era para saciar a sua fome. E a gente encontra esse código da lei em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Olha só que interessante. Quando você entrar no pomar do seu próximo, pode comer à vontade até ficar satisfeito, mas não pode carregar nada no cesto. E quando entrar na plantação do seu próximo, pode apanhar espigas com a mão, mas não passar a foice na plantação do seu próximo. Por que essa lei foi estabelecida? Para que as pessoas não passassem fome. Então, se você está numa necessidade ali, você está com fome, você está passando e você vê uma plantação, você pode apanhar para sua necessidade, para você saciar a sua fome. Você só não pode guardar em cestos, ou você não pode cortar também com foice ou nada cortante, porque isso vai caracterizar como uma colheita. E é isso que aqueles fariseus não entenderam, porque a intenção do coração deles era prender Jesus. A intenção do coração deles era de matar o Jesus, porque eles não reconheciam aquele Jesus como Messias. E essa vontade de prender ele era tão grande que eles ignoraram totalmente o fato daqueles discípulos estarem com fome. É por isso que Jesus vai fazer menção ao texto de 1 Samuel, que é a passagem que Jesus menciona aqui, em que Davi utiliza da sua autoridade para ir no templo e pegar aqueles pães que estavam destinados aos sacerdotes para poder saciar sua fome e a fome dos seus companheiros. Então observem bem que aqui a lei ela é importante, claro, para que você consiga manter uma tradição, para que você consiga honrar os mandamentos, para que você consiga obedecer a Deus. Você precisa de regras, você precisa de leis. Assim como viver em sociedade, você precisa de regras para que as coisas funcionem. Na lei de Deus não é diferente. Você precisa sim de doutrinas, você precisa sim obedecer regras para que assim as coisas funcionem como devem funcionar. Entretanto, essas regras elas não podem estar acima da vida, elas não podem estar acima da necessidade humana, no sentido de que você acha justo uma pessoa passar fome simplesmente porque, nesse caso da passagem de sábado, você acha justo uma pessoa passar fome simplesmente porque ela não cumpriu uma lei judaica, alguma regra? Qual que é a necessidade aqui? É saciar a fome daquele que tem fome, daquele que precisa. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a lei ela não pode estar acima da vida. Ela tem que proporcionar e facilitar a vida. Então a gente precisa usar esse discernimento, a gente precisa usar esse conhecimento, a gente precisa usar isso para poder ajudar o próximo, para que dessa forma nós possamos ser caridosos, para que assim a gente possa seguir o exemplo do bom samaritano, se colocar no lugar do outro. E é dessa forma que Deus faz a graça, e é dessa forma que Jesus manifesta a sua misericórdia, para poder chegar no coração daqueles que necessitam, daqueles que precisam. Então esse sentimento de amor, ele precisa estar no nosso coração. Você saciar a fome daquele que necessita, da mesma forma que você também necessita se alimentar, né? Isso que é amar o teu próximo como a si mesmo. Então isso é muito bonito e a gente precisa valorizar esses atos. E eu complemento com uma situação que tem acontecido aqui em casa e eu acho que isso cabe uma boa reflexão. O judaísmo, ele vem antes do cristianismo, ou seja, o cristianismo é a sucessão do judaísmo, da mesma forma que a nova aliança é a sucessão da antiga aliança. Então, muitas das tradições judaicas da antiga aliança foram atualizadas, foram prefiguradas em Cristo. E por isso que quando Jesus morre e ressuscita, o dia do Senhor passa a ser o domingo, porque daí nós já estamos seguindo a nova aliança que é em Cristo. Por isso que não é mais o sábado. Por isso que você não precisa mais passar pela circuncisão, porque a circuncisão ela deu espaço para o batismo. Então muitas das tradições do Antigo Testamento foram atualizadas, é uma prefiguração, ou seja, é uma antecipação daquilo que vai ser consolidado em Cristo Jesus.
Isso é um entendimento muito interessante quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, e do Antigo Testamento a gente consegue compreender muitas das decisões que Jesus toma e muito daquilo que é, de fato, a nova aliança. Então, voltando no contexto aqui de casa, é o seguinte: domingo é o dia do Senhor. Domingo, todo católico precisa ir na missa. Se você não vai na missa, isso é um pecado mortal. Claro, se você tem surgiu algum imprevisto, alguma doença, ou teve alguma situação que não dá para você ir na missa, não tem problema. Mas é necessário que nós tenhamos esse compromisso com a Santa Igreja. Nem que seja para assistir pela televisão, mas a gente precisa. Nós precisamos comungar. Então é de suma importância, da mesma forma que para o judeu o sábado é importante, para o cristão católico a missa também é extremamente importante. E o que acontece? Aqui em casa, minha tia ela vem direto aqui para poder ajudar nas coisas aqui de casa, poder ajudar a cuidar da avó, né? Principalmente, né, que a minha avó tem vai fazer 93 anos, né? E às vezes ela não consegue ir na missa no domingo, então ela deixa para ir no sábado. Por que ela faz isso? Para poder estar aqui, para poder ajudar minha avó, porque domingo é o dia de folga da Edilene, que é a cuidadora aqui da minha avó. Então ela ajuda aqui em casa. Quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa da minha tia dela não ir na missa no domingo? Eu não sou ninguém. Sabe por quê? Porque a lei não pode estar acima da vida. Ela cumpre um mandamento de uma maneira muito linda. Ela se preocupa com a avó, ela tem um zelo pela família que é admirável, que é realmente uma inspiração para todo mundo. Por isso que eu agradeço a Deus pelo dom da família que eu tenho. Entendeu? Que são os dois tesouros que eu tenho na vida, que é a Igreja Católica e a minha família. São os dois presentes que eu tenho e assim, eu sou extremamente grato por isso, por tudo que eu aprendo. Então, antes da gente julgar, que a gente consiga se colocar no lugar do próximo, para a gente poder entender e assim poder dar um conselho bem dado, porque às vezes a gente tem a intenção de dar um bom conselho, de falar uma palavra amiga, mas dependendo da forma ou do momento que a gente fala, ao invés da gente ajudar, a gente acaba entristecendo, né? Então a gente precisa ter compaixão, a gente precisa valorizar o que as pessoas fazem, né? A gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que clamar por esse discernimento na nossa vida. É a mesma coisa que acontece com relação aos nossos irmãos evangélicos, né? Por mais que eles creem no batismo, mas os outros sacramentos eles negam. E se você nega um sacramento, você é condenado, porque é a consequência de você negar aquilo que Cristo instituiu. Mas agora vai adiantar eu chegar e começar a impor isso, começar a falar, você tem que confessar, você tem que comungar, isso é importante, vai adiantar eu falar isso? Porque dependendo da maneira que eu falo, por mais que seja de boa intenção, isso vai soar no ouvido deles como uma afronta. Então o que a gente precisa fazer? Ter misericórdia. A gente precisa interceder. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos mostrar o amor de Cristo. Porque é pelo amor que a gente vai fazer boas obras. É pelo amor que a gente vai conseguir unir esses nossos irmãos. Como eu já falei, vou deixar um card aqui, não são nossos inimigos, são nossos aliados. Então a gente precisa ter esse sentimento de misericórdia, né? Aqueles que negam os sacramentos, eles vão ter uma condenação. Assim como a gente viu lá no texto de São João, no capítulo 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Ou seja, quem não confessa, por exemplo, esses pecados ficam retidos e vai ter condenação. Entretanto, o mistério da condenação não nos foi revelado, como vai falar o padre Paulo Ricardo. Tem uma pregação que ele fala sobre isso que é muito bonita. Então, o que a gente tem que fazer? Interceder. A gente sabe que os meios garantidos da salvação são pelos sacramentos da fé católica. Mas aqueles que não comungam desta mesma crença, eles precisam, nós precisamos entregá-los à misericórdia de Cristo. Por isso que o nosso papel como católicos é interceder, colocá-los na oração. Porque a intercessão é poderosa na vida do nosso irmão e é poderosa na nossa vida também.
Assim como a intercessão dos santos é extremamente poderosa. Principalmente a intercessão dos santos, que são aqueles que estão na graça de Cristo, que estão na glória eterna, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter essa compaixão, para que dessa forma a gente possa alimentar no nosso coração boas coisas, a gente possa ter um ponto de vista mais próximo daquilo que Cristo idealiza para todos nós. Para que as pessoas percebam Cristo nas nossas ações, para que as pessoas percebam a beleza da fé católica por meio do nosso testemunho de vida, e dessa forma a gente consiga levar o amor de Cristo para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, para aqueles que necessitam da palavra de Deus. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os nossos inimigos e que fujam de nossa face todos os que nos odeiam. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, beba tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Cristo a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho com que vocês têm aqui por esse canal, por cada visualização, por cada like, tá? Quero agradecer do fundo do coração e até semana que vem com mais uma meditação do Evangelho.